Olá, o Jornal da Unifra está no ar e destaca para você. A posse do novo delegado regional de Polícia Civil, Sandro Meiners, recebeu o cargo no Salão de Atos do Centro Universitário Franciscano. Que tal viver a experiência de não ter energia elétrica para nada? É a proposta de uma atividade aqui do Centro Universitário Franciscano e você vai ver de que maneira ela desperta a curiosidade das pessoas. Você ainda aguarda pela data certa para pagar o IPVA? O Jornal da Unifra ajuda você a não se perder no calendário e correr o risco de ser multado. Tem também as informações do esporte. O delegado de Polícia Civil, professor do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano e também integrante do programa de debates Contraponto, aqui da TV Unifra, Sandro Meiners, assumiu nesta segunda-feira o cargo de delegado regional de Polícia Civil. A posse aconteceu no Salão de Atos da Unifra e quem acompanhou a solenidade e conversou com ele foi o José Quintana Júnior. Olá, Quintana! Olá, Jareta, comigo Sandro Meiners, delegado de polícia, professor de Direito aqui da casa do Centro Universitário Franciscano e também comentarista do nosso programa Contraponto. Professor, delegado de polícia, tudo bem? E esse desafio agora de assumir a delegacia regional com 21 municípios e 26 delegacias. É um desafio diferente, é uma nova etapa da atividade, é uma etapa em que o delegado regional é um administrador da região, administrador de recursos humanos, administrador de pessoal, administrador de logística, mas também ao mesmo tempo é alguém que pode fazer um georreferenciamento da criminalidade na região, pode direcionar recursos, pode estabelecer diretrizes, metas a serem atingidas, montar operações policiais, e isso eu gosto muito, que é a questão da investigação. E essa questão investigativa eu vou levar para dentro da regional, justamente para trabalhar no combate a algumas questões que são pertinentes, como, por exemplo, o homicídio, os crimes de roubo, a criminalidade violenta e principalmente a criminalidade organizada, né, que a polícia precisa trabalhar mais contra o crime organizado, que obviamente afeta muito mais a população do que aquela criminalidade convencional do dia a dia. Delegado, uma equação que é difícil de fazer a gente fala-se muito na questão de aumento de criminalidade, ou pelo menos a sensação desse aumento, mas o governo também fala de um período complicado para a economia, não só no estado, também no país. Como trabalhar essa equação, ou seja, redução de recursos, de horas extras, mas também a população pedindo para a diminuição da criminalidade, o combate à criminalidade? Bom, na verdade a equação seria fazer mais com menos. O problema é como gerir essas questões. Já tem algumas estratégias, algum planejamento nesse sentido, com o objetivo de que nós possamos fazer alguns trabalhos sem sobrecarregar os servidores, sem exigir demais, mesmo com a redução de alguns recursos, como por exemplo as horas extras, que serviam de um aporte interessante para que a gente mudasse a estratégia, utilizasse os policiais em horários extraordinários. Mas nós vamos criar alternativas, motivar os policiais. A Polícia Civil no Rio Grande do Sul vem fazendo um grande trabalho, a Polícia Santa Maria também, e nós vamos tentar manter esse alto nível e mais ainda, melhorar em alguns aspectos que podem ser melhorados tranquilamente. Em relação ao caso, a maior tragédia do Rio Grande do Sul, o caso Kiss, a polícia já fez a parte do inquérito, já encaminhou ao judiciário. Qual é o papel agora da Polícia Civil? O senhor que acompanhou todo o processo de investigação neste processo que talvez seja o maior da história no Rio Grande do Sul. Bom, a Polícia Civil praticamente exauriu a sua participação. Cabia à Polícia Civil investigar as causas, as consequências, apontar os responsáveis, ou seja, toda vez que nós tivermos uma investigação, indícios de uma prática criminosa, e esses indícios eles são apontados para alguém, ou seja, que alguém de alguma maneira agiu ou intencionalmente, dolosamente ou culposamente, é missão legal, é obrigação legal do delegado apontar isso, proceder ao indiciamento e encaminhar para o Poder Judiciário, onde o Ministério Público vai atuar. Então, a nossa parte da Polícia Civil, nós fizemos, e eu posso afirmar isso com muita certeza, fizemos com responsabilidade, com imparcialidade, com total isenção, focando sempre na verdade real, tentar reconstruir os fatos da forma mais próxima como eles aconteceram e buscando justiça. Os nossos apontamentos foram feitos. Então, acho que a nossa parte foi muito bem realizada, o reconhecimento da população mostra isso. Os desdobramentos judiciais, infelizmente, eles fogem completamente do poder da polícia. E uma última pergunta para liberar o delegado Sandro Meiners. Para a pessoa Sandro Meiners, o que representa
esse desafio de assumir a delegacia regional aqui na região central do estado? Bom, aumenta a responsabilidade, ou seja, gerir 21 municípios, 26 delegacias, é um universo de 206 agentes policiais, 21 delegados, 14 servidores administrativos, então nós temos quase 250 pessoas. É trabalhar com uma população de quase 500 mil de habitantes na região central do estado. Obviamente que a responsabilidade cresce muito, mas eu sempre fui um homem determinado, eu sou policial por vocação, né? Eu gosto de ser policial, gosto de ser delegado, escolhi essa profissão e não trocaria ela por outra. Então, em razão disso, eu já tenho alguns planejamentos, já tenho algumas questões que eu estou traçando, primeiro de uma forma muito sigilosa ainda, mas depois que eu sentar na cadeira efetivamente, eu vou começar a dar a minha feição, a fazer aqueles trabalhos que eu considero importantes, sempre priorizando o principal, do meu ponto de vista, trabalho investigativo. Investigação é aquilo que vai trazer subsídios a qualquer inquérito policial. E o inquérito policial bem feito é uma ferramenta necessária para qualquer processo de responsabilização de alguém. Delegado Sandro Mayners, a TV Unifra agradece, parabeniza o senhor por essa oportunidade, por esse trabalho que o senhor está prestes a realizar. E já deixa o convite, por favor, não abandone o programa Contraponto. Quando possível, por favor, participe da TV Unifra. Vou me fazer presente, gosto muito do programa, é uma atividade diferente, é uma atividade que permite comentar o cotidiano, a política, a economia, o futebol, o direito, é algo que acho que nós podemos trazer a academia para dentro das casas das pessoas, né? Podemos fazer essa interação sociedade, o meio de produção intelectual que é a universidade. E isso eu faço com muito prazer, com muito gosto e vou continuar participando do programa. Delegado, obrigado e boa sorte mais uma vez. Bom, voltamos contigo, Gereta. Obrigado, Quintana, e um bom trabalho ao delegado Sandro Mayners. E já está disponível desde as 9 da manhã desta segunda-feira a consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda. Mais de 1,5 milhão de contribuintes terão o crédito depositado na próxima segunda-feira, dia 15 de junho. Se você declarou e tem direito à restituição, basta acessar o site receita.fazenda.gov.br para saber se terá o valor creditado neste primeiro lote. No mesmo site, o contribuinte encontra também mais informações sobre as datas de restituição dos próximos lotes. E é preciso ter atenção também com o IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Quem possui veículo automotor fabricado a partir de 1996 é obrigado a pagar o imposto. Junto ao certificado de propriedade e do licenciamento anual, o proprietário pode pagar também o seguro obrigatório e as multas. Quem possui veículos com placas de final 7 e 8 precisa pagar o IPVA neste mês de junho. Nesta terça-feira, dia 9, vencem os licenciamentos e certificados de registro com finais 07, 17, 27, 37 e 47. Na quinta, dia 11, é a vez de quem tem veículo com placas finais 57, 67, 77, 87 e 97. As placas com final 8 têm data limite entre os dias 16 e 18 de junho, na próxima semana. Quem paga dentro do prazo garante desconto do bom motorista, entre 10% e 15%, e do programa Nota Fiscal Gaúcha, entre 2% e 5%. No site do Detran estão disponíveis os bancos em que o contribuinte pode efetuar o pagamento. Quem for pego trafegando sem o certificado de registro e de licenciamento de veículo em dia, comete infração gravíssima e, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, paga multa no valor de R$ 191,53, além de perder 7 pontos na carteira de habilitação. No mês de julho, é o prazo final para quem paga o IPVA, cujas placas têm finais 9 e 0. A seguir, as informações de 2 oportunidades oferecidas pelo Centro Universitário Franciscano. 1 minuto e estaremos de volta. – 95% de energia elétrica no Brasil é proveniente das hidrelétricas. Cada brasileiro consome em média 200 litros de água por dia. A produção de energia responde por 15% do consumo mundial de água. Até 2020, o mundo irá gastar 55% da energia disponível no planeta. Sua água também é sua luz. Uma campanha do Centro Universitário Franciscano.
A energia elétrica descoberta no fim do século XX tornou-se algo essencial para muitas tarefas do meu e do seu dia a dia. Agora imagina se ela não existisse. Ou procuraríamos outras formas de energia, ou viveríamos sem luz. E é exatamente esta segunda experiência, viver sem luz, que a Agência Experimental de Propaganda, a AGEMA, onde os alunos de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Franciscano vivenciam na prática as teorias de sala de aula, propõe à comunidade acadêmica até o próximo dia 10 de junho. Mas calma, ninguém vai ficar sem luz não. Quem explica melhor esta proposta para a gente é a Laís Giacomelli. Ligar o computador, carregar o celular, a luz que ilumina os cômodos da casa. Tudo isso depende da energia elétrica. Até mesmo esta informação que está sendo passada para você dependeu da luz para carregar a bateria da câmera. Mas vocês já imaginaram como seria a vida da população sem a energia elétrica? Seria muito difícil, porque desde que a gente é criança, a gente é criado baseado no mundo de mídia, de tecnologia, e a gente se acostuma com isso. Daí, hoje em dia, a gente já não consegue mais viver sem um celular, sem os aplicativos, sem Facebook, Instagram, e para tudo isso a gente precisa de energia, né? A minha vida seria um tanto ruim, porque, digamos, 90% dos produtos que eu tenho em casa precisam de energia elétrica, então para mim seria bem difícil ter essa convivência. Dê valor ao que você ainda tem é o tema do projeto que acontece aqui no Centro Universitário Franciscano, que busca a conscientização de alunos e professores sobre a economia da energia. O projeto vai do dia 28 de maio a 10 de junho. E quem conta mais pra gente é a Andressa Menezes, monitora da AGEMA, que é a agência que fez a campanha. Oi, eu sou monitora da AGEMA e a gente, através da assessoria de comunicação da Unifra, recebeu esse projeto de campanha de economia de energia. A primeira ideia era tentar fazer as pessoas se conscientizarem através de histórias do cotidiano, que a gente acaba vivendo e que no momento que falta luz a gente começa a dar valor. E essa caixa é a ação principal. As pessoas vão entrar, são através de... tem alguns puffs aqui dentro, aí elas entram, sentam, colocam os fones e nos fones tem algumas histórias contadas em holofonia, que chamam, que é a história de áudio 3D. Então a sensação que a gente tem ali dentro é que a história está acontecendo ao redor, como se estivesse acontecendo ali dentro da caixa. E as histórias são cotidianas mesmo, do dia a dia. Por exemplo, eu preciso ir para uma festa, estou em casa me arrumando e falta luz. Então tem algumas coisas engraçadas também nas histórias e a gente está tentando trazer todo o público estudantil e os professores para ter essa experiência. Que tal ser professor no Centro Universitário Franciscano? Esta oportunidade está mais perto de você até o próximo dia 15 de junho, período em que a Unifra fará a seleção de docentes de graduação. São 6 vagas disponíveis, 2 para administração e 1 para biomedicina, direito, enfermagem e fisioterapia. A titulação exigida é de mestre ou doutor na área pretendida. Quem tiver mais interesse deve enviar currículo para o e-mail reitoria@unifra.br até 15 de junho ou entregá-lo no protocolo geral entre segunda e sexta-feira, sempre das 8 às 11 da manhã. Mais informações no site unifra.br no link editais. E o Centro Universitário Franciscano oferece também 40 vagas em cursos de mestrado e doutorado para o segundo semestre deste ano. As inscrições estão abertas e se você tem interesse em um dos cursos, garanta já o seu lugar. São oferecidas 20 vagas para o mestrado profissional em saúde materno-infantil. O curso é uma boa sugestão para as áreas de enfermagem, fisioterapia, farmácia, nutrição, odontologia, terapia ocupacional e psicologia. As aulas se iniciam no dia 30 de julho. O curso de pós-graduação em nanociências, mestrado e doutorado oferece 14 vagas, sendo 12 delas para o mestrado, 1 para a linha de pesquisa no desenvolvimento e caracterização de sistemas bioativos e nanoestruturados e 1 para a linha de pesquisa em modelagem e simulação de biosistemas e nanomateriais. As aulas têm início em 3 de agosto. E você que quer fazer pós-graduação em ensino de ciências e matemática na modalidade mestrado profissional, também pode aproveitar esta oportunidade no Centro Universitário Franciscano. São 6 vagas e as aulas começam no dia 6 de agosto. Uma boa opção para as áreas de biologia, física, química, matemática ou pedagogia. As inscrições terminam no dia 24 de junho.
e os candidatos devem ficar bastante atentos à documentação exigida. O valor é de R$ 80. Mais informações pelos telefones 3220-1200 no ramal 9103, 3025-1202 ou ainda pelo site unifra.br no link Editais. A seguir o esporte com os gols do Clássico Regional. Antes você acompanha a previsão do tempo para esta terça-feira. Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando Arte. Transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 55 8114 9042. Daqui a pouco, às 8 da noite, tem o programa Informação pela Rádio Web Unifra e o Pedro Corrêa participa agora daqui do Jornal da Unifra com os destaques da edição desta segunda-feira. Vamos ver o que ele preparou aos ouvintes? Olá, Pedro. Olá, Jareta, tudo bem? Um dos destaques do nosso programa de hoje é o Enem. Estão abertas as inscrições para o SISU. São ofertadas mais de 50 mil vagas em universidades de todo o Brasil. Também vamos falar sobre o caso Kiss. Ainda não há previsão para o julgamento. E também não há se o júri vai ser popular ou não. Ainda está aberta a consulta para a restituição do imposto de renda no site da Receita Federal. Essas e outras notícias você acompanha a partir das 8 horas da noite no programa Informação, que vai ao ar pela Rádio Web Unifra no site radiounifra.org. Um abraço, Jareta. Um abraço e um bom programa para você também, Pedro. Olha, agora o esporte vem aí a partir de 1º de agosto, a Copa FGF Sub-19. A dupla regional tem até o dia 15 de junho, segunda-feira da semana que vem, para confirmar a participação. O torneio deve servir para ambos os clubes buscarem atletas para, quem sabe, integrar o elenco da divisão de acesso do ano que vem, já que a dupla não tinha mais chances de classificação quando entrou em campo neste domingo pelo Clássico Regional. E quem está aqui comigo agora é o José Quintana Júnior para falar desse clássico que teve vitória de 4-0 do Inter de Santa Maria. Tudo bom, Quintana? Tudo bem, Jeito. Comecei um pouco triste. Achei que o Pedro ia mandar um abraço para mim também. Para você não mandou hoje, né? Não mandou. Sabe da próxima, vamos combinar com ele? Vamos. Pode ser? Né? Pra gente se sentir prestigiado aqui participando do programa. Um abraço só exclusivo pro Jareta. Aí não vale, né? Não, bom, brincadeiras à com parte. certeza o que eles não combinaram foi o resultado do Clássico Regional, né, Quintana? E a gente aproveita, inclusive, para dar uma olhadinha nos gols, surpreendente, né? Muito surpreendente. A gente está vendo aí no Estádio dos Eucaliptos, o Juninho Tardelli fez 1-0 pro Inter de Santa Maria, né? Depois, o 2-0, a gente vai ver já na sequência aí, ó, o Jorginho recebe a bola em profundidade, toca no meio das pernas do goleiro do Rio Grandense. 2-0 para o Inter de Santa Maria. O Juninho Tardelli havia marcado o primeiro gol e foi lá e perdeu, desperdiçou esse pênalti. O placar poderia ter sido 5-0 para o Inter de Santa Maria em grande defesa. O mérito do Feijão, né? Muito boa defesa. Bola, né? Mas aí o Weiner, logo na sequência do lance, porque foi escanteio, ele acabou marcando o terceiro gol do Inter de Santa Maria, que chegou ao quarto gol também, Quintana. Olha só que defesa. No segundo tempo, um chute, né, do Júnior, e o Romário fez uma defesa espetacular aí nesse lance. Mas o Inter de Santa Maria fechou o placar depois, né, com o Maurinho, 4-0 para o Inter de Santa Maria.
Olha, nem o mais otimista torcedor alvirrubro e nem o mais pessimista torcedor esmeraldino poderia acreditar que teria dado esse placar, né? O curioso é que o campeonato para a dupla Rio-Nau terminou como começou. O campeonato na divisão de acesso começou com uma goleada do Internacional na primeira fase por 3-0. Também surpreendeu todo mundo. E encerra a despedida da dupla Rio-Nau, pelo menos a do Rio Grandense, a gente acredita, com uma derrota, uma nova goleada no Clássico. Por que a gente acha que o Rio Grandense se despediu? Já está eliminado, mas tem uma partida para disputar no domingo. Só como o Pelotas também está eliminado, nós acreditamos, bem provavelmente, que o Rio Grandense não vai disputar essa partida. Mas antes de dar as informações desse jogo, o que fica claro nesse Rio-Nau? Foi surpreendente? Foi. Mas os dois times chegaram, de certa forma, em frangalhos para essa disputa. Jogadores dispensados, muitos já têm contratos com outros clubes para disputar outros campeonatos, foram eliminados. Quem chegou melhor, pelo que a gente viu, é quem teve o melhor grupo para essa divisão de acesso. Quem apostou em nomes mais pomposos, como Chiquinho, Vainer, João Paulo, lateral direito. O Rio Grandense tinha apenas o Thiago Duarte, o Alex Xavier. O Alex Xavier já praticamente em fim de carreira, o Thiago Duarte também. Jogadores experientes que se identificaram com o clube, mas não suficientes para segurar sozinhos essa campanha, essa situação. Só que a gente fica com aquela sensação. Quando a gente assistiu os jogos da dupla os Rio-Nais, os clássicos, parecia que os clubes poderiam dar mais, né? Mas bastava enfrentar os outros adversários, a gente via que os grupos eram bastante limitados. A deficiência técnica, né? Inclusive, a gente pode exemplificar bem isso com números. A gente tem a classificação agora, Quintana Guarani chegou a 17 pontos, porque empatou em 2-2 com o Pelotas, e daí o principal fator que você dizia, que provavelmente a partida do Rio Grandense com o Pelotas no domingo que vem não vai acontecer, né? O São Gabriel tem 15 e ainda pode ser o primeiro colocado do grupo, né? Porque ele joga com o Inter de Santa Maria no próximo domingo, né? Em Santa Maria, né? Esse jogo deve acontecer, né, Quintana? Deve, porque há interesse do São Gabriel em terminar em primeiro lugar para ter vantagem na próxima fase. Então, provavelmente, o jogo internacional de Santa Maria e São Gabriel em Santa Maria no domingo deve ocorrer. Isso deve ocorrer. Agora, o Pelotas, que já não é impossível alcançar os demais, e o Rio Grandense, até por uma questão de economia, né? Sim. O Rio Grandense vai gastar em termos de hospedagem. Hospedagem não, porque eles acabam viajando no dia, mas aluguel de ônibus, alimentação, tudo que envolve uma viagem para disputar um jogo no sul do estado. O Pelotas, o Rio Grandense abre mão desse gasto para disputar essa partida. Fechando a tabela, então, o Pelotas em terceiro com 9 pontos, não muda mais a situação dele. O Inter SM é o quarto colocado com 5. O Rio Grandense em quinto colocado, 2 pontos. Praticamente fica assim, né? A divisão de acesso, pelo menos o grupo, termina assim a participação da dupla Rio-Nau. O que a gente lamenta, olhando a tabela, a gente já conversou no Central do Esporte, aqui no Jornal da Unifra, mas é a campanha, a única vitória do time de Santa Maria foi justamente num confronto direto. Essa goleada no fim de semana de 4-0. No resto, daqui é a diferença dos times que estão classificados. Dá para ver que a situação realmente, o nível técnico das equipes de fora de Santa Maria eram superiores. Agora, que lição tu achas, Quintana, que fica de todo o planejamento feito dos dois clubes? E claro que a gente vai ilustrar mais esse assunto nesta terça-feira no Central do Esporte, a partir das 6 da tarde, aqui no canal 15 da NET pela TV Unifra. Mas rapidinho, que lição fica de tudo isso, Quintana? Duas coisas. Em primeiro lugar, a divisão de acesso 2016 começa agora. O planejamento precisa ser feito agora. Não adianta chegar a outubro, novembro e pensar qual será o treinador, que os jogadores virão. Não, se faz um levantamento de quais jogadores serviram, devem continuar, quais serão os comandantes e a partir de então fazer o trabalho. Obrigado pela participação. A gente se encontra no Central do Esporte. Eu sei que a gente já deve estar estourado de tempo, só uma última informaçãozinha, porque o Daniel Quartiero está lá em cima no TP e ele mandou te avisar o seguinte: a SASI, que ele reforça que é SASI e não SASI, lá de Selba, venceu o nosso time aqui de Santa Maria. Venceu 5-3, né? Que pena. O assunto também vai ser debatido no Central do Esporte dessa terça-feira. O Jornal da Unifra fica por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Aproveita e acessa lá. Um grande abraço e até mais.